podem sentar, por favor. Geralmente, o pregador sempre pergunta quem está feliz. Eu tenho certeza que a maioria está feliz, mas eu notei também que muitos estão tocados, além de feliz, na verdade. Isso é bom, isso é muito bom. E já que a gente às vezes pergunta como os irmãos estão, eu queria fazer uma pergunta bem sincera para cada um de vocês aqui hoje. Quem aqui na caminhada cristã já sentiu vontade de desistir? Sabia que eu achei que não ia ser tanto? Mas que bom, me sinto mais tranquilo. Quem já sentiu vontade de desistir mesmo depois de ter conhecido a Deus, ter tido experiência com Deus, experiência profunda? Mas eu estou falando, gente, olha, presta atenção antes de levantar a mão. Eu estou falando de desistir de tudo. Rasga a Bíblia, vale? Até da vida. Até da própria vida. Eu também já me senti assim. E olha que interessante que essa questão de depressão, tristeza, angústia, desânimo, a medicina usa como crise de ansiedade. Sabe o que é interessante? Que existem duas linhas de pensamento para quem crê na Bíblia, que nem nós, todos vocês que levantaram a mão aqui, que é a seguinte: ou as pessoas são muito céticas e elas pensam que qualquer problema, qualquer ansiedade, depressão que você tenha, tem a ver com os teus hormônios, é a tua alimentação, é um neurônio teu que não está funcionando direito, aí tu te entristece, por isso, é clínico. E tem quem tem um lado espiritualista demais, que tudo é demônio. Tudo é demônio. Se você está triste, se você está aborrecido, é demônio. Mas, meus irmãos, vamos usar a Bíblia como a base de doutrina, e não é assim tão radical. Não é só remédio, não é só a tua mente, e nem tudo na tua vida é demônio. Abre a tua Bíblia em Gênesis 6, por favor. Que nós vamos ver algo que aconteceu com o nosso próprio Deus. Talvez a gente não se perceba que o nosso próprio Deus passou por esse momento tão difícil. Como tão difícil assim? A ponto de querer desistir? É disso que eu estou falando, disso mesmo. Gênesis 6, ele começa falando lá, as Bíblias que tem prefácio, no caso da minha tem, diz assim, a maldade do homem entristece a Deus. Gênesis 6:1 começa assim: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si esposas todas as pessoas. Então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto é carne, mas seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam na terra também os nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, a quais deram filhos a esses nefilins. Estes eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Aqui, paramos no 4. Na Bíblia, se encerra para falar dos nefilins por aqui. Mas outras obras de referências paralelas com a palavra de Deus, outros escritos históricos, outros apócrifos, eles explicam que esses nefilins, eles eram muito maus. A maldade deles era muito grande. E não só dos nefilins, também das pessoas nos dias de Noé. E isso entristeceu a Deus. Mas a que ponto? Já que a gente começou falando e levantando a mão, quem já sentiu vontade de desistir? Viu o Senhor, no 5, que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, como répteis, aves, tudo, porque me arrependo de os haver feito. Talvez a gente não escuta muito essa pregação, né? Até porque se entende mal. Muitos entendem. Uma vez um rapaz falando comigo que esse texto ele não podia ser real, porque se Deus é perfeito, não tem como ele se arrepender. Perfeição não tem nada a ver com sentimento. Deus odeia, mesmo sendo perfeito, ele tem ódio. Deus tem uma outra qualidade com ele, um outro sentimento. Quem lembra?
que se a gente for querer raciocinar com perfeição, talvez vai dizer, não, Deus não pode ter isso. Quem é que lembra um sentimento que Deus tem? Que o marido tem com a esposa com o marido? Ciúme. Entende? É que, claro, a gente precisa entender o que significa isso. Então, Deus tem ciúme. E Deus, sim, se magoou a ponto de se arrepender de ter feito a humanidade. Mas, não, olha que interessante. Em Gênesis 1:31, quando ele acaba de fazer a criação, ele viu que tudo era bom. Então, meu amado, quando na tua cabeça passa essa questão que a gente acabou de falar, de desistir, de parar com tudo, de, sei lá, dar um tempo de ir na igreja, o casamento não tem jeito, os filhos não tem jeito, o meu emprego, o meu ser, o meu íntimo, meus pensamentos não mudam, a minha carne, não tem jeito, não dá. Quando você tem esse sentimento, esse pensamento, calma que não é demônio, calma que não é só neurônio. Alguma coisa do que Deus criou que é bom, não está andando de acordo com a vontade de Deus. Tem alguma coisa errada aí. E pode ser consertada. Aí a Bíblia diz, mas no 8, porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Grava isso. Nós não vamos falar agora aqui de Noé, mas só grava isso. Deus indignado, aborrecido, arrependido, chegou ao ponto de pensar em acabar com a sua criação, porém, nem tudo estava perdido. Noé achou favor aos olhos de Deus. Tudo bem. Vamos continuar com esse pensamento. Vamos andar anos à frente na história de Deus, na história do povo de Deus. Então, agora Deus tem um povo que é Israel. Quem aqui não conhece essa história? Não sabe essa ligação dos dias de Noé, o dilúvio, para o povo de Deus, Israel? Se não souber, não tem, precisa ter vergonha. Todos sabem, né? Todos entenderam. Então, Deus agora, com Abraão, o nome que ele chamou de amigo, fez um pacto e dali saiu uma nação. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 32. Deus se esmera por essa nação, cumpre o pacto que fez, que ia resgatá-los, ia dar uma terra para eles, vai lá, tira eles da escravidão do Egito. Sabemos bem dessa história, o pastor Nilton já está calejado dessa história, rodeia muito nessa história por amar esse contexto. Mas olha o que aconteceu. Então Deus leva o povo até o ermo e diz para Moisés, sobe para cá que eu vou falar contigo. E o povo fica lá. O povo sabe que Moisés está demorando e decide fazer o quê? Êxodo 32, tá? Decide fazer um bezerro, isso mesmo. É uma adoração, algo que desagrada a Deus. E mais uma vez nós vamos falar do sentimento de desistir. Não, chegou ao ponto que, olha, para mim não dá mais. Mais uma vez esse sentimento vem atuando, e da parte de Deus. Olha o que acontece em Êxodo 32, o 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado esse povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Olha que interessante. Antes de você imaginar que Deus é um Deus louco, que fica bravo por nada, nos dias de Noé, Deus observava a humanidade. E aqui no 9 diz assim, tenho observado esse povo. É desde a saída do Egito. Deus observava a murmuração do povo, a teimosia, a dura serviço. Então Deus não tomou uma atitude precipitada. Realmente Deus se encheu. Chegou a um ponto que ele literalmente, irmãos, ele se encheu. Deus se aborreceu, que nem antes do dilúvio. Deus via que a maldade era demais. Agora pense um detalhe. Lá em Gênesis 8, 21, fala que Deus disse que a maldade do homem era tão má que as crianças, até as crianças já tinham o intuito ruim, já tinham uma inclinação ruim. E há um tempo atrás o Senhor estava fazendo um serviço lá em casa, ele é da igreja, ele conversando que entre os problemas de marido e mulher, ele brigou lá e tal e decidiu, vou embora de casa, chega, para mim chega. Ele juntou as coisas dele e estava indo embora e ele disse que passou pelo quarto dos guris dele. E aí ele viu um dormindo e disse que partiu o coração.
Lá em casa a gente costuma brincar quando o Ariel está deitado na cama dele com a cabecinha para a parede, fica a nuquinha dele aparecendo só assim. A gente diz que é a nuquinha da inocência. Ele não sabe nada, tadinho, né? Brincou, agitou, mas está dormindo inocentemente. Então isso nos compadece. Isso compadeceu esse homem que ia abandonar o casamento e ele voltou. Mas note que a maldade tinha chegado num ponto que nem isso mais Deus via. Agora o povo chegou num ponto de desprezo que nem isso Deus via mais. Então Deus não é radical. Deus se aborreceu com motivos. E Deus disse aqui no 10: agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda. Gente, olha que interessante. Salmo 38:1, o salmista pede: Senhor, não me corrijas na tua ira. Olha que ele diz para Moisés: sai da minha presença porque minha ira vai se acender. Imagina que a ira de Deus não é nada fácil, né? Hebreus 10:31 diz: coisa terrível é cair na mão do Deus vivo, cair para julgamento adverso. Fernando acabou de falar aqui que nós não temos que ter medo de Deus, mas amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus, embora seja amor, é justiça e se ira contra o pecado, contra a maldade. Então, o nosso Deus, a que nós buscamos aqui, é o mesmo Deus. Mas notem, mais uma vez, no 10. Eu farei de ti uma grande nação. Deus decidiu fazer de Moisés uma grande nação. Que nem a gente disse para Noé, lá quando a gente estava lendo antes do dilúvio, que Deus se irou, mas achou favor Noé aos seus olhos. Mas o que acontece aqui, porém, suplicou Moisés ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira? E Moisés aplacou a face de Deus, abrandou a ira de Deus. Resultado, no 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Se não fosse a intercessão de Moisés nessa ocasião, com certeza tudo estava perdido para aquele povo, com certeza. Se não fosse a bondade e a sinceridade do coração de Noé, provavelmente nós não estaríamos nesse culto hoje. E isso é fato. Não podemos distorcer os fatos que a Bíblia ensina. E hoje, meus irmãos, como que as pessoas estão diante de Deus? Falamos de um Deus que se ira, de um Deus que se aborrece a ponto de querer desistir. Como que o mundo hoje se encontra na presença desse mesmo Deus? Vamos falar primeiro de mundo e igreja. O mundo, primeiramente. O mundo tem sido como os dias de Noé, extremamente violento. Quem de nós não está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, né? A gente para, até a gente tira rápido a notícia porque é demais. 2 homens, são só 2, que estão com ideias. Claro que tem outros homens de liderança ali, mas são 2 avatares que aparecem, né? O Vladimir e o outro da Ucrânia. Aqueles homens estão com ideias ferrenhas. E por causa das ideias deles, dane-se quem morra. Eles querem ir até o fim. Aonde está o amor ao próximo? Aonde está o pensamento nas crianças que estão morrendo? Não tem. A violência voltou a ser como nos dias de Noé. Dane-se o próximo. O amor tem esfriado muito. Existe amor no mundo, com certeza, mas ele está bem escasso. A imoralidade sexual, a extrema imoralidade do nosso mundo. Não só os dias de Noé, mas a gente tem que lembrar que depois Deus julgou Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade também. E é incrível a gente ver o nível que chegou o nosso mundo. Todos os irmãos aqui têm acompanhado nas notícias que no nosso país se tornou ícone e ídolo um homem, um morador de rua, que teve uma experiência com uma mulher casada. Parece engraçado, as pessoas caem nas graças, mas para pensar do ponto de vista do Deus Santo que criou as leis que exigia que o seu povo vivesse sobre elas. Partidos políticos procuraram um homem para tentar candidatar porque eles já sabem que as pessoas vão votar nele porque o pensamento da humanidade todo é voltado para a imoralidade, demais. Entendeu que faz sucesso? Ontem uma doutora dizia que se alguém fizer um vídeo para colocar no YouTube sobre história, ele vai ter 2, 3, 15 visualizações. Se você fizer um vídeo no TikTok dançando, bem,
explode as visualizações. Esse é o mundo. O mesmo mundo como Jesus falou lá em Mateus, que antes da vinda dele seria como os dias de Noé. As pessoas estão nem aí para a lei de Deus. E a igreja? Como a igreja, a nível mundial, se encontra hoje? Vamos comparar a igreja, comparamos o mundo com os dias pré-diluvianos. E a igreja? Vamos comparar a igreja com Israel lá no deserto. Moisés subiu, a igreja aqui ficou. Como que a igreja tem se comportado hoje? Hipocrisia, mano. Muita hipocrisia dentro das igrejas. As igrejas têm se encontrado, na sua maioria, frias. Muito frias as igrejas. Distante da palavra de Deus. Léguas e léguas e léguas, quilômetros. Porque a palavra de Deus, da sua maneira plena, machuca, dói. Porque as pessoas falam que vivemos a geração mimimi, né? As pessoas não querem ouvir verdades duras. Então a igreja, na sua grande maioria, não estou falando toda, não podemos julgar, mas na sua grande maioria, longe da palavra de Deus, distante daquele modelo apostólico, que quando você lê as cartas que estão na Bíblia, você se apaixona, porque os apóstolos, eles colocavam a vida deles em xeque para escrever cartas e ir visitar as igrejas para tentar corrigir quando as igrejas queriam que os homens, os líderes, os pastorzão lá da época, queriam incluir e colocar as ideias deles como doutrinas, e os apóstolos faziam de tudo para colocar Cristo no centro da igreja. Esse modelo está difícil hoje, né? Está bem esvaído. Resumindo, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Em face de tudo isso, o que o mundo e o que a maioria da igreja moderna, sem mimimi, merece da parte de Deus, merecer, como salário. O cara trabalhou 30 dias do mês, final do mês ele tem que receber os pila dele. O que merecemos? O pastor Benito fez assim, ó. É fogo. Ó, fogo de unção? Não, é fogo literalmente, porque não atingimos a glória de Deus. Mas, mais uma vez, como Noé, como Moisés, temos Cristo Jesus, como sumo sacerdote na presença do Pai. Por assim dizer, assim como Moisés abrandou a face de Deus, Cristo Jesus, no seu ato de redenção, aplacou a ira de Deus. Mas isso era profético. Isaías disse que isso ia acontecer. Ele carregaria os nossos erros. Mas, irmãos, o que precisa ser entendido aqui? Porque até agora o que eu falei não é novidade para ninguém. É 1 mais 1 igual a 2. Todos sabemos disso. Todos sabemos que Deus no passado agiu com Israel assim. Todos aqui sabemos que tu não é digno da salvação, muito menos eu. É pela obra de Cristo Jesus. Aonde a gente vai achar novidade aqui? Eu não vou dizer novidade, mas existe um mal entendido gigante que tem pego muitos, que é o seguinte: muitos esquecem que Cristo Jesus, na sua obra, na cruz, no Calvário, quando foi pregado, ele teve uma obra de mediador entre os homens e o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Noé. Por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, hoje, muitas pessoas se confundem, achando que o Deus que se reportava no Velho Testamento como Jeová, ele deixou de existir com a vida de Jesus. E muitos entendem que com a morte de Jesus, a lei do Deus Jeová, escrita, também deixou de existir. Fazendo com isso, como se... Imagina a situação. Imagina o povo nos dias de Noé, pecando, fazendo de tudo, e aí pensar, mano, vamos continuar, porque Noé está lá, baixando a testa lá, construindo a arca, ele está fazendo o nosso meio. Se tem Noé lá, vamos continuar com a nossa vida. Moisés está lá na face de Deus, lá no monte, tudo trovejando, o bicho está pegando lá. Vamos continuar com a nossa vida aqui, porque a obra já está feita. Moisés já está face a face com Deus para nos reconciliar. Hoje entende-se muito, vocês sabem disso, que por Cristo ter feito a sua obra redentora, acabou. Não vai mais haver julgamento nenhum. Não vai mais haver o Deus que nós lemos aqui no Êxodo 32, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: tenho observado este povo,
As pessoas não acreditam mais que Deus observa a nossa vida, a nossa conduta. Como é que é a ideologia? Uma vez salvo, sempre salvo. Isso procede? Pastor Lito, isso procede com a palavra de Deus? Não, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Só que interessante, porque isso é muito disseminado. É muito disseminado. Então, meus irmãos, nós temos que entender como cristãos hoje que o ministério de Jesus aqui na terra, a vinda de Jesus aqui na terra, como ele revelou o Pai para que nós o conhecêssemos mais plenamente, não fez com que o Deus de Israel deixasse de existir. O Deus de Israel existe ainda. E sabe a lei de Deus, que muitos, estudo bíblico de sexta-feira nós começamos falando sobre isso, eu não sei como terminou, mas começamos falando sobre isso. Muitos dizem que a lei de Deus ela foi descartada, ela não existe mais. Porque em Cristo Jesus, nova criatura somos. Verdade. Mas você já entendeu todo esse contexto? Resumo, meus irmãos. O Deus de Abraão é o mesmo Deus que nós ainda buscamos. E eu vou ser bem sincero. É isso que eu vou falar, acho que o Val costuma dizer isso muito, né? O Pedro já disse isso, que não é em todo lugar que a gente ouve isso. Esse tipo de pregação, buscar o Deus de Israel, não é verdade? Esse Deus que se magoa, esse Deus que se ira, esse Deus que vai julgar. Sim, esse Deus existe. Esse Deus é real, ele não acabou, meus irmãos. Então esse é o perigo. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, 4. Amém? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Pensa assim, dias de Noé, povo de Israel, na presença de Deus, andando torto, sem conhecer seus mandamentos, sem obedecer a sua voz, sem fazer nada. O que merecemos? Irmãos, imagina se cada um de nós aqui hoje, pensa comigo, fosse para casa e acabasse a comunidade Vale da Bênção. Acabou. Acabou a igreja no Brasil. Acabou a internet. Acabou a comunhão. Não pode se reunir mais. Deu. Tua Bíblia diante de casa foi confiscada. Acabou. Não pode mais. Não pode mais falar em Deus. Não pode falar em Jesus. Acabou. Está proibido. Está terminantemente determinado. E aí nós, com medo, decidíssemos então esquecer o Evangelho. O que seria de nós daqui 2, 3, 10 meses, vivendo só os desejos que a nossa carne pede? Por mais que a gente seja pessoas boas, eu sei que aqui tem muito pai de família, tem irmãos que são trabalhadores pra caramba, mas e aí? Você acha que ia dar bom? Você ia continuar sendo alguém que Deus olha lá do céu e diz: não, tá direitinho? Com certeza não, mano, porque o desejo do teu coração é o mesmo do meu, é de fazer o mal, é de fazer coisas erradas, é a nossa inclinação. Então, distantes de Deus, é assim que somos. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Sobre Cristo Jesus fez cair a iniquidade de todos nós. Futuramente a gente pode, em um estudo aqui na igreja, aprender mais sobre a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Mas lembre-se que em momento algum, Jesus, quando esteve na terra, ele diz: gente, vamos esquecer o Deus de Israel. Acabou, passou. Agora daqui para frente é uma nova era, é uma nova lei. Muitos dão a entender isso, né? Que tudo do Velho Testamento passou, Deus acabou, fecha o olho, esquece. Sabe o Deus, o Jeová lá do Monte Sinai? Esquece, acabou. Agora daqui para frente é com nós.
Não é assim, a Bíblia não ensina isso. É a obra de redenção. Falamos sobre o plano de redenção não ser muito entendido e às vezes ser tratado como uma fonte de libertinagem. Muitas pessoas, uma vez salvo, sempre salvo, esse pensamento, vamos fazer o que quiser. Falamos agora sobre a vontade falamos antes, sobre a vontade de acabar com tudo, que muitos sentem essa vontade de acabar com tudo, de desistir da caminhada cristã, desistir da própria vida. Tem pessoas que pensam, não tem mais solução. Deus já pensou assim, Gênesis 6, Deus viu a criação se corromper de tal forma que ele não quis acabar com sua vida, mas Ele quis acabar com a criação. Nós, por sermos criados, temos o desejo, às vezes, de acabar com nossa vida, porque a criação que somos nós está andando totalmente torta, longe dos caminhos de Deus. Pode me julgar, às vezes, aqui, quem quiser, talvez um profissional da área da saúde vai me julgar e vai dizer que eu estou falando uma loucura. Tu não pode dizer isso, mas eu creio, sinceramente, que todos nós fomos criados por Deus, feitos à imagem dele, e todos nós temos um buraco dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E quando esse buraco ele não está preenchido por Deus, a gente vai tentar preencher com, qualquer coisa, com dinheiro, com carro, com videogame, com qualquer coisa, e não dá certo, porque não é compatível, e então vem a vontade de desistir. Aí a gente tenta concluir que é outra coisa, não pode ser, e tenta fazer um hobby, tenta tomar um remédio. Mas nós fomos criados por Deus, a imagem dele, nós precisamos dele para ser completos. E aprendemos também, meus irmãos, sobre intercessão. Noé serviu como uma ponte intercessora entre Deus e a humanidade. Moisés serviu como uma ponte intercessora. E Cristo é o nosso intercessor. Então interceda também, meu irmão. Eu sei que tem gente aqui que não desiste dessa igreja, que continua orando e orando e orando, e talvez, nós não sabemos, mas talvez, se a igreja inteira fazer como Israel e desconsiderar, tampar os ouvidos para as ordens de Deus, os mandamentos, os pedidos de Deus, talvez a igreja, mesmo tendo Jesus, caia no desfavor de Deus. Mas talvez pela intercessão de certas pessoas, intercessão fervorosa, se aplaque, se abrande a ira de Deus, e nós tenhamos assim a misericórdia. Então que a gente possa interceder pela igreja, como o pastor Nildo pediu para que nós intercedêssemos por uma pessoa agora aqui. Eu não conheço, mas vamos interceder em oração. Que nós possamos lembrar que a intercessão, ela é poderosa, meus irmãos. Quando você pensar em desistir, quando um membro da sua família estiver pensando em desistir, um membro da nossa igreja estiver pensando em desistir, vamos interceder, porque já deu para ver que funciona. Funcionou no ano passado e funciona a intercessão. E todos entendemos aqui também, irmãos, que para nós entender mais sobre o plano de salvação que está em Cristo Jesus, que o Deus do Velho Testamento ainda existe, para nós entendermos que quando a gente tem uma vontade de acabar com tudo, a Bíblia já ensinava isso, todos nós compreendemos que precisa-se de estudo da Palavra de Deus. E eu quero encerrar com esse pedido, esse incentivo a todos que estão aqui, que eu não sei como, não sei de que forma, mas que todos nós aqui na igreja, a gente se esforce mais para conseguir ter um estudo da Palavra de Deus mais profundo, mais completo. Com certeza alguns de nós aqui vai se colocar à disposição, vai querer ajudar. Esteja presente quando for possível no estudo bíblico. Ele vai melhorar, a gente promete. A gente vai fazendo com que o estudo bíblico ele faça com que todos nós aqui cresçamos mais no conhecimento de Deus. Porque é fácil, irmãos, nós estarmos errando, talvez até sem saber. Não digo pecados gravíssimos que mereçam o inferno, mas desagradando o coração de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar nos dias de estudos aqui na igreja, para que nós possamos entender mais, refinar o nosso entendimento e o nosso conhecimento desse Deus. Amém? Eu gostaria de orar